No decorrer de depoimento do reverendo Hamilton Gomes de Paula, CPI da pandemia, também conhecida como CPI do circo, CPI da cortina de fumaça e Tribunal de Renan Calheiros, o senador Eduardo Girão exigiu do presidente da comissão, Omar Aziz, que deixe de ignorar os requerimentos que visam investigar os desvios de recursos enviados pelo governo federal a estados e municípios. Conforme a CPI debatia a convocação de membros do governo Bolsonaro, o senador pediu a convocação imediata do ministro da Controladoria Geral da União, dizendo que o ministro teria muito a contribuir com a investigação. Girão disse: "Eu ia chegar exatamente a esse ponto, da CGU, do ministro Wagner Rosário. Ele pode esclarecer situações tanto do governo Bolsonaro, da Covaxin, quanto de estados e municípios, que ele fez 53 operações. A boa notícia é que ele quer vir, está esperando marcar. Se temos aqui uma votação unânime da vinda do ministro Wagner Rosário, queria fazer uma solicitação para o senhor pautar, não adiar mais. Foi adiado várias vezes, eu achava até que seria essa semana. Se o senhor puder pautar para a próxima semana, eu agradeço." Ao mostrar uma reportagem da revista Veja, Girão assestou: "Olha o título, uma doença nacional. Fala do caso escancarado do Consórcio Nordeste. A gente precisa ouvir as pessoas que precisam estar nesta CPI. A gente não pode simplesmente virar as costas, fazer de conta que não está acontecendo nada neste caso. Inclusive, envolve o governador da Bahia. Ele diz o seguinte: a mim não cabe checar as informações do contrato. Poxa, o maior contrato do Consórcio Nordeste, quase 50 milhões. Se cabe ao Gabas, por que a CPI não quer ouvir o Gabas, então?" O senador lembrou: em depoimento, a dona da empresa cita situações delicadas, inclusive envolvendo 2 ex-ministros do governo Dilma. Colocam a participação direta do governador do Pará. Os desvios podem chegar a 280 milhões de reais. Os procuradores investigam, entre outros negócios, ilegalidades nas compras de respiradores. E acrescentou: a gente precisa buscar toda a verdade, não apenas parte da verdade. Assim está. O senhor tocou num ponto que eu ia chegar exatamente nesse ponto. Eu lhe agradeço. Que é a questão da CGU, do ministro Wagner Rosário. Ele tem que vir logo. Senador Elisiane, ele pode esclarecer situações tanto do governo federal, desse caso específico da Covaxin, concordo integralmente, como senador, também de estados e municípios que ele fez 53 operações. E o detalhe, a boa notícia qual é? É que ele quer vir, senadora Soraya. Ele quer vir, ele já deu entrevista dizendo: olha, eu estou esperando só marcar. Então, presidente, se nós temos aqui uma votação unânime da vinda do ministro Wagner Rosário, inclusive no dia da votação o senador Randolph aqui disse exatamente, concordo plenamente, tem que vir. Eu queria fazer uma solicitação para o senhor pautar, não adiar mais, porque já foi adiado várias vezes, eu achava até que seria nessa semana. Se o senhor puder marcar para a próxima semana, impreterivelmente, a visita do ministro Wagner Rosário, eu lhe agradeço. Assim como também pautar, senador Omar Aziz, inclusive eu trouxe a matéria aqui da revista Veja da semana passada. Olha o título, tem tudo a ver com o que a gente está vivenciando. Uma doença nacional, que fala do caso escandaloso, vergonhoso, escancarado do Consórcio Nordeste, que a gente precisa ouvir o contraditório, dando ampla defesa para as pessoas que precisam estar aqui nessa CPI. A gente já ouviu muita gente nessa CPI, vamos ouvir mais, temos que ouvir, mas a gente não pode simplesmente virar as costas, fazer de conta que não está acontecendo nada nesse caso. Inclusive o governador da Bahia, essa matéria é uma matéria interessantíssima, porque ele diz assim, há um depoimento à Polícia Federal. Ele diz o seguinte, que a mim não cabe checar as informações do contrato. Poxa, o maior contrato do Consórcio Nordeste nessa pandemia, 48,7 milhões, não cabe ao presidente do Consórcio Nordeste.
mas cabe ao Gabas. Por que essa CPI não quer ouvir o Gabas, então? E nós temos 2 requerimentos, presidente, que eu faço um apelo para o senhor colocar em votação, que é da Cristiana Prestes, a dona dessa empresa que recebeu essa montanha de dinheiro, repito, de respiradores que não chegaram. O dinheiro foi antecipado e os respiradores não chegaram. E também do Bruno Dauster, que era o chefe da Casa da Bahia. Ou seja, se o governador está dizendo que não era para checar, o diretor do Consórcio Nordeste era para checar, o Carlos Gabas, que a gente não quis trazer, e o Bruno Dauster, que foi exonerado por causa desse escândalo, tem que vir essa CPI, porque ele era para checar. Inclusive, em depoimentos à polícia, a dona da empresa cita situações muito delicadas. Então, aqui na revista, inclusive envolvendo 2 ex-ministros do governo Dilma. A gente não pode simplesmente fazer de conta que isso não existe. Outro caso que é citado na revista aqui, que envolve estados, no estado do Pará, por exemplo, coloca aqui a participação direta do governador do Pará, direta, nas negociações para a compra de equipamentos médicos, que tiveram aí os desvios podem chegar a 280 milhões de reais. Os procuradores investigam, entre outros negócios, ilegalidades na aquisição de respiradores e bombas de infusão de hospitais paraenses. Então, senhor presidente, nós estamos providenciando outros requerimentos nesse sentido também, para que a gente possa equilibrar um pouco e buscar toda a verdade, e não apenas uma parte da verdade. Não podemos esquecer que essa CPI só está existindo porque 2 requerimentos foram aprovados na instalação pelo presidente da casa, o senador Rodrigo Pacheco. Segundos. Um deles é para investigar eventuais omissões e ações do governo federal, e outro, que é de minha autoria, assinado por 45, vou repetir, 45 senadores da República, a maioria da casa, para que se investigue o governo federal também, mas os bilhões de verbas federais enviadas para estados e municípios. Eu agradeço se a gente puder realmente rastrear o dinheiro da corrupção, onde quer que ela esteja, doa a quem doer. Muito obrigado. Senador Rogério Carvalho. Senhor presidente, senhoras, senhores. Senhor Senador presidente, Rogério Carvalho. muito obrigado, senhor presidente. Seja bem-vindo a essa comissão, senhor Hamilton Gomes de Paula. Eu inicialmente queria perguntar para o senhor se o senhor poderia falar brevemente, que o tempo da gente aqui urge, sobre o seu currículo, como o senhor chegou a pastor. Posso sim. Eu fui diácono da Igreja Assembleia de Deus por 10 anos. Depois eu me tornei presbítero. Eu entrei no curso de teologia e depois me candidatei a evangelista. Fui consagrado pela Igreja Assembleia de Deus em 1998. Ali no Ministério de Madureira do Rio de Janeiro, o presidente Manuel Ferreira, uma das grandes igrejas da Assembleia de Deus. E me dediquei ao ensino teológico, e esse ensino teológico eu formava missionários e levava esses missionários para o Brasil inteiro com comida e roupa de doação que eu fazia, tanto no Piauí, no Ceará. Depois retornamos a Brasília e aí demos seguimento à Igreja Batista, um projeto nosso também. Nesse interim veio a Senar, que na época era um trabalho de cursos teológicos que a gente fazia, o curso básico, médio e superior em teologia. E a gente era um braço para as igrejas que formava pastores. Perfeito. De onde o senhor tira o seu sustento, assim, de caráter remuneratório? O senhor tem alguma profissão, alguma atividade ou apenas é na igreja? Como é que... Não, eu sou palestrante do curso de teologia, dou aula nas igrejas como pastor itinerante e também faço o trabalho
esse trabalho que é palestras. Então o senhor recebe das igrejas por palestra, é isso? Por palestras, e também recebo um projeto que nós temos a nível internacional. Ok, eu quero até fazer uma pergunta nesse sentido, mas onde é que é a sede? Onde é que fica a sede da Senar? A sede da Senar fica na área especial número 12, área especial ali aqui em Brasília. Claras, em Brasília. Tá. A ONG que o senhor preside se apresenta como uma organização social não governamental, de atuação nacional e internacional. O senhor poderia citar que trabalhos a Senar desenvolveu no âmbito internacional, efetivamente, fora do Brasil? Nós tivemos ali um trabalho em Israel, unindo muçulmanos e judeus, no monastério onde nasceu João Batista. Ali nós abrimos uma frente de ajuda humanitária, são 1.000 crianças lá, e esse trabalho nós temos desenvolvido em conversação ano a ano. Estivemos também no sul dos Estados Unidos, fazendo o ano passado doação de comida. Esse é o trabalho internacional que nós temos feito. Tá, o senhor teve tanto em Israel como nos Estados Unidos pessoalmente coordenando esses trabalhos? Pessoalmente, eu estive na Turquia, estive em Roma e em Israel coordenando esse trabalho. A convite de instituições de lá, financiados por instituições de lá? A convite por instituição de lá, mas quem financiou foi eu mesmo que financiei. Com o recurso das palestras? O recurso das palestras. E fora o trabalho que a gente tem também de líderes religiosos do mundo inteiro, né? No site da Senar, que tem somente uma nota de esclarecimento, não tem mais nenhum conteúdo hoje, consta que a ONG que o senhor preside, abro aspas, desenvolveu diversas ações de atendimento emergencial, trabalhou incansavelmente para buscar mecanismos que amenizassem o sofrimento da nação brasileira, fecho aspas. Que ações, efetivamente, a Senar desenvolveu no combate à Covid-19? E qual a origem dos recursos para estas ações desenvolvidas durante a pandemia? Nós trabalhamos com doação de cestas básicas para mulheres de vulnerabilidade social, doação de roupas e calçados, doação de kits de máscara, que quando a gente ia entregar a marmita quentinha na rua, a gente entregava também uma máscara. Em vários municípios do estado de São Paulo. Fomento na conscientização do combate ao Covid e suas eventuais prevenções, e por meio também de divulgação de folders explicativos, tudo isso também no nosso site. Esse dinheiro veio através de parcerias que nós fizemos com empresários que fizeram a doação e a execução, tanto da Senar, a base humanitária da Senar, de São Paulo, distribuiu na Praça da Sé. Fizemos distribuição também em Campinas e eu aqui em Brasília em algumas ações. Teve parceria também com governos, sejam eles estaduais, municipais ou federal? Não teve parceria. Foi assim, doação com empresários. De empresários. Tá, ainda no site da Senar consta, abro aspas novamente nessa nota, que a Senar se dispunha a cooperar apoiando o governo no esforço para a aquisição de vacinas no combate à Covid-19. Fecho aspas. De que forma o senhor imaginou cooperar com o governo, tratando-se de um assunto tão complexo como a aquisição de vacinas? O senhor acha que o Senar tinha condições de se lançar numa empreitada tão grande como essa? Que conhecimentos técnicos na área da saúde a organização possui para a aquisição de vacinas? Quando eu falo sociedade civil organizada, os projetos da Senar, eles são projetos também de impacto social, moradia, resíduos sólidos, CO2, e nós temos parcerias com universidade. Então, sobre vacina, nós tínhamos
uma ou duas pessoas para falar sobre o tema conosco, mas na representatividade de levar esse tema ao governo, eu me coloquei à disposição exatamente por essa minha fragilidade, de ter perdido um ente querido e o desejo da vacina chegar a cada brasileiro. Tá. Realmente é uma história um pouco confusa, pastor, com todo respeito ao trabalho que o senhor desenvolve, tudo, é uma história um pouco... a maneira como o senhor chega nessa negociação que não foi concretizada, mas que o senhor de alguma forma fez parte, é algo realmente que deixa muitas dúvidas, né, com relação a tudo isso que aconteceu. O senhor se arrepende? O senhor se arrepende de alguma forma de ter entrado nesse grupo de pessoas que de alguma forma estava tentando vender as vacinas para o governo brasileiro? Eu me arrependo sim, senador. Me arrependo porque era um tema, eu tinha um desejo muito grande, né, de acontecer. Quem me conhece, ou quem anda comigo, os meus subordinados, meus assessores e diretores, eu me arrependo sim de ter... São quantos assessores, quantos diretores, só para eu ter uma noção? Eu tenho 6 diretores jurídicos, tenho desde diretoria jurídica e no intuito assim de trazer, porque eu andava no Brasil e o Brasil fechava as portas, tudo fechado. Então eu vi essa situação, essa calamidade, porque eu estava saindo da Coreia do Sul e no início da pandemia, já no ano passado, quando a gente estava saindo da Coreia do Sul, eu presenciei que haveria de acontecer algo fenomenal, algo que ia mudar o mundo. Então, chegando em Brasília, nós montamos um trabalho de atividade em relação ao Covid e eu me arrependo. A sua assessoria jurídica, o senhor falou que tinha uma assessoria jurídica. Sim. Que tem na Senar. Temos. São quantas pessoas? São 2 advogados. Os 2 advogados em nenhum momento fizeram um alerta para o senhor da credibilidade das pessoas com quem o senhor estava se desenvolvendo. Em nenhum momento houve essa avaliação, essa peneirada aí para saber exatamente onde é que o senhor estava pisando? O meu advogado, ele é ex-delegado da Polícia Civil. Então ele conversou também com o Dominguete, ele pediu para ter cuidado com as credenciais de Dominguete, mas nós, por essa sensibilidade que o Brasil estava vivendo, nós demos andamento na questão da vacina. Mas credenciais por credenciais, viu, senador Girão? As suas credenciais também não são muito boas, não. O senhor é homenageado pelo Templo do Reverendo Moon. O senhor coloca uma série de entidades aí que estão desmentindo que fazem parte da sua. Então, a sua referência também em relação à sua prática é a mesma prática do Dominguete. É tudo Fanta. Aquela Fanta laranja que você toma, que não tem gosto de laranja, mas é Fanta. Então, o senhor agora chorou e se arrepende. O senhor chorou e se arrependeu do quê? De ter estado nessa operação das vacinas. Na operação das vacinas. Operação... Pois é. E aí, senador Eduardo Girão, sem querer politizar, sem querer... mas fazendo comparativos. A Pfizer manda 101 e-mails para o Ministério da Saúde. E o pastor, ele consegue, em horas que as portas se abriram para ele, você está me entendendo? Uma mágica, numa coisa espantosa. Né? Daí o argumento do governo é não pagou. Não. Tripudiou da compra da vacina. Recebe em horas e se abre as portas para o reverendo entrar no Ministério da Saúde, coisa que o senhor não consegue fazer, coisa que eu não consigo fazer, coisa que nenhum senador consegue fazer aqui, mas deixa de responder mais de 100 e-mails para a Pfizer. Aliás, e-mail que chegou na mão do presidente, do vice-presidente, chegou na mão do Braga Neto,
Por isso também que ele tinha que estar aqui para explicar por que ele não respondeu, que ele era o coordenador da questão do Covid no Brasil, não respondeu. Chegou na mão do Paulo Guedes, chegou às mãos do ministro da Saúde, mas, milagrosamente, a Davat consegue adentrar o Ministério da Saúde para vender 400 milhões de... Conseguia, mandou carta e e-mail para todo mundo do governo e não conseguiu esse grande intento que o nosso reverendo aqui conseguiu. Então essa ajuda era ajuda que não ia chegar nunca. A verdadeira ajuda estava lá, que era a Pfizer e a Coronavac, mas o governo não quis atendê-los, mas atendeu o reverendo. Essa questão eu queria colocar, o senhor fala bem, é muito difícil acreditar na história, por isso que eu intervi aqui, para dizer que eu concordo com o senhor, é muito difícil, porque a opinião sua, minha, em relação a comprar vacina é a mesma, senador Girão, nós queremos vacina, né? Mas aqueles que ofereceram, que tinham a vacina, eles tiveram dificuldade de tratar com o governo. Aqueles que não tinham vacina, mas que tinham alguém para indicar, para abrir as portas, eles tinham mais facilidade. Isso começa numa mesa de bar, vai para dentro do ministério, né? A Covaxin, o senhor está vendo que aquilo que eu disse há um mês atrás aqui, eu disse, olha, estão suspendendo o contrato da Covaxin, mas daqui a um mês eles vão cancelar o contrato. É tudo armado, para fazer crer que tudo era correto. Até o ministro que Vossa Excelência está querendo vir, eu também concordo que ele venha aqui. Até porque ele tem que explicar tanto tempo depois. Milagrosamente, o presidente disse que passou para o general Pazuello e para o general Elcio, coronel Elcio, em 3 dias eles não encontraram nenhuma irregularidade no contrato da Covaxin. A CGU, que tem uma superestrutura, está há 3 meses e agora que vem dar uma resposta. Esses milagres é que a gente não consegue entender. Vossa Excelência é cristão como eu sou, mas tem coisas que são palpáveis, a gente vê que há muita coisa por trás. É essas coisas, senador Marco Rogério, que nós estamos atrás de saber. Não é apontar o dedo. Agora mesmo, estavam falando de fotos aqui, eu falei, peraí, uma foto não quer dizer nada. Eu tiro foto com muita gente. Isso não prova que há uma corrupção, não. Mas o que a gente não entende, que ninguém nos explica, é porque que o reverendo consegue adentrar o Ministério da Saúde e a Pfizer, que é uma compliance conhecida no mundo todo, não consegue vender a vacina e só consegue vender depois de muita pressão do povo brasileiro. É essa a questão, senador. Eu peço só a reposição do meu tempo, presidente. E ligar o seu microfone, senador. Tá ligado. O senhor tocou num ponto que eu ia chegar exatamente nesse ponto. Eu lhe agradeço. Senador, como é que está sendo o depoimento do reverendo? Olha, o depoimento do reverendo está acontecendo agora, né? A gente fez algumas anotações, daqui a pouco estou voltando para fazer umas perguntas, a equipe está atenta. Eu acredito que tem informações que a gente pode cruzar com outros depoimentos, né? Embora que eu vejo muito frágil as colocações, né? Eu acho que foi uma fraude que foi aplicada em alguns países com essa empresa Davat, e que de alguma forma algumas pessoas tentaram aqui se aproveitar dessa situação também. Eu acho que é um esquema internacional nessa busca por vacinas. Agora, o que eu acredito ser mais importante desse dia de hoje, infelizmente, é que mesmo após um recesso de 15 dias que essa comissão teve, ela vem com os mesmos vícios, com a mesma ânsia que chega a cegar pelo ódio, né? Isso que a gente vê na postura que a gente teve agora, de ter requerimentos com o objetivo de tornar essa CPI um instrumento político, querendo calar a imprensa. Isso é gravíssimo numa sociedade que a gente vive, o desrespeito aos direitos constitucionais. Então queriam quebrar o sigilo de um grande veículo de comunicação, como é o caso da Jovem Pan, e quebraram.
Não quebraram porque foi retirado, mas estava pautado. Só em um requerimento ser pautado já é uma coisa absurda, né? Porque é uma tentativa de calar. Nós vimos aqui com outros jornalistas também, no primeiro período dessa CPI, uma tentativa de cercear a liberdade de expressão, quando se coloca o jornalista tradicional como Alexandre Garcia, se fazer uma série de elencar algumas postagens dele que nada tinham a ver com ele, foi mostrado isso por ele mesmo e tudo, um jornalista tradicional. Então é muito preocupante o que a gente está vendo aqui, a CPI de alguma forma barbarizando, continua, não houve nada de reflexão com relação a esse período, e isso é um caminho muito preocupante, porque é o momento que a gente precisa de paz, o momento que a gente precisa de técnica, de serenidade, mas a disputa politiqueira para o ano de 2022 continua permeando os trabalhos dessa CPI, e isso infelizmente é um recomeço muito mal desses trabalhos. E desses requerimentos aprovados hoje, quais assim o senhor considera mais importante para os trabalhos? Olha, eu sempre votei, a favor de buscar toda a verdade. A CPI, eu esperava minimamente que ela fosse votar alguns requerimentos hoje, como foram dezenas de requerimentos, que votasse o escândalo que todo mundo quer saber, que é o Consórcio Nordeste. Mas a CPI, de novo, joga a sujeira embaixo do tapete, e foge desse assunto de forma vergonhosa, Então isso é uma coisa que está pegando muito mal, porque a sociedade que está acompanhando ainda essa CPI quer saber. E a gente vê que o ministro Wagner Rosário, que foi prometido várias vezes ser convocado, já teve o requerimento aprovado e não foi pautado ainda. Ele que pode esclarecer situações tanto do governo federal como dos estados, municípios e o Consórcio Nordeste. Mas as pessoas não querem olhar. Os requerimentos de hoje, eu acredito que foi um grande equívoco do requerimento do Brasil Paralelo, que nunca falou, como foi dito pelos colegas, nunca falou contra vacinas, nunca falou a favor de medicamentos, nunca falou contra o uso de máscaras, e só por ser conservador, por ter uma ideologia de princípios e valores diferentes da cúpula da CPI, eles impuseram aí uma penalidade que quebrar o sigilo sem nenhum embasamento absoluto, porque essa CPI não é a CPI da fake news, essa CPI não é a CPI como agora querem fazer a CPI do voto auditável aqui dentro, Então as motivações são as mais confusas possível que a gente tem visto. E o que mais me preocupa, esses sigilos estão sendo quebrados de forma reiterada e está vazando esses documentos para a imprensa. E isso é algo que o próprio STF, que é totalmente contrário a esse tipo de situação, já se manifestou várias vezes, fica caladinho da Silva nesse momento. Então, até os juristas que são contra o governo estão incomodados, porque estão vendo realmente que há uma perseguição política cada vez mais consolidada nessa CPI. E qual a expectativa para os trabalhos da CPI a partir de agora? Pois eu esperava sinceramente que houvesse aí uma reflexão, que os senadores pudessem ter ido às suas bases, saído dessa redoma aqui, desse mundo da fantasia que é Brasília, e fossem conversar com as pessoas nas suas cidades, nos seus estados, ir no mercado, ir na feira, e eles voltassem com a impressão do que a população está querendo dessa CPI. A população não está querendo briga, a população não está querendo essa situação absolutamente de afronta, de desrespeito às pessoas dentro dessa CPI. A população está querendo saber a verdade, mas isso é tudo que eles não querem saber, porque é narrativa por cima de narrativa, com objetivo político eleitoral. Mas eu vou continuar fazendo o trabalho, cobrando, vamos ver até onde eles vão, até onde vai, a quem interessa essa blindagem que eles estão fazendo
sobre os bilhões de reais enviados para estados e municípios, e sobraram escândalos aí, e essa vergonha permanece dentro da CPI, que é uma marca, infelizmente, que ela tem trazido até aqui. Mas nós vamos continuar combatendo o bom combate. Obrigada, senador. Obrigado, tudo de bom.